Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que estamos gravando aqui na sede do nosso Sistema Osergues Sescope. E, obviamente, quando daqui falamos, nós precisamos trazer um dos nossos anfitriões, já que temos dois aqui que dirigem o Sistema Osergues Sescope. E ao meu lado, o presidente Virgílio Pérez. Prazer tê-lo conosco, ou o prazer é meu estar com o nosso amigo presidente com o Osergues Sescope. Prazer é nosso. O microfone é seu, presidente. Obrigado, prazer é nosso, boa tarde. Ficamos muito felizes do senhor estar conosco aqui e mostrar por que o cooperativismo se confunde e se integra com a nossa grande Expo Inter. E quem quer saber da grandeza do Sistema Osergues Sescope é só vir a Expo Inter e conhecer esta casa aqui, que é esplendorosa. Parabéns pelo bom gosto, pela qualidade, e eu tenho certeza que só assim os nossos cooperativados conseguem ser melhores, bem recebidos e com estrutura capaz de dar a dimensão do que é o sistema cooperativo no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado. Aliás, recebemos no ano passado uma lembrança de que seria o melhor prédio da Expo Inter. Não sei se é, mas... Não, eu estou dizendo... Recebemos essa informação. Então não é informação, é constatação. Constatação. O senhor está constatando. É isso. Não, eu e a torcida, não vou dizer do Grêmio Inter aqui, porque como tem muita dualidade, tem gente que pode não achar condizente, mas nós e a torcida do Flamengo achamos isso. Para ser neutros. Agradeço. Meu caro Tarcísio Mineto, nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Cooperativismo e Pesca. Tudo bem, Paulo Sérgio? Prazer. Estamos aqui com satisfação. De novo com o nosso amigo. Satisfação aqui na Casa do Cooperativismo, presidente Virgílio, Márcio, o Irno e a Margarete. Isso é um orgulho para nós, do governo do Estado, ver a pujança do nosso sistema cooperativo para nós aqui na Expo Inter e também como ação dentro do Estado do Rio Grande do Sul, do sistema como um todo. À minha direita, ao lado do presidente Virgílio Pérez, está o vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, meu amigo Márcio Porte. Prazer tê-lo aqui, Márcio, que vem da nossa Nova Petrópolis. Exato, mais uma vez aqui participando no Pampa Debates, Paulo Sérgio, mais uma Expo Inter também, né? Dessa 41ª Expo Inter. E quando falamos da casa aqui da Osergues Sescope, é um local estratégico, né? Para quem entra no parque, não tem como não passar pela Casa do Cooperativismo aqui na Expo Inter. O senhor sabe quem é que está ao seu lado aqui? Ao lado direito? Seu Irno Preto. Irno nosso Preto. amigo. Esse que é participante efetivo do Pampa Debates, né? Ele já é da casa, ele já conhece a lead do Pampa Debates, meu amigo Irno Preto, diretor sindical do Osergues e presidente da Uniodonto. Boa tarde a todos. Agradecer a vinda da Pampa Debates na nossa casa, esse programa altamente conceituado no seio dos gaúchos e que sempre busca e leva uma informação atuante, presente dos eventos ou momentos do Rio Grande. Parabéns, eu quero te parabenizar, Paulo Sérgio, porque hoje tu estás na nossa casa e, como tal, quero prestar essa homenagem a ti. Parabéns pelo teu programa. E eu hoje falo pouco aqui, então, é isso? Não, tu não deixa os outros falar igual? Não, mas eu fico olhando o Irno, eu me lembro de uma personalidade mundial e, às vezes, eu tenho que me fixar quem é. Embora ele tenha mudado o penteado para não parecer mais... É muito fácil de distinguir, né? É muito fácil. Quem é o... Bem, os Estados Unidos, por ele. Donald Trump? Até a cor é a mesma, tá? As últimas serão as primeiras. As mulheres sempre são primeiras. Margarete Garcia da Cunha, nossa presidente da FETrabalho do Rio Grande do Sul. Prazer tê-la aqui, Margarete. Prazer. Então, pode falar. Prazer é da FETrabalho, porque eu represento o segmento do ramo trabalho, né? E estar aqui, cumprimentar primeiro a ti, Paulo Sérgio, depois aos companheiros de diretoria Irno, Mário,
Márcio Porte, e o nosso presidente Virgílio também, e com muita satisfação cumprimentar o secretário nosso. Eu digo que é do cooperativismo, vocês falam de desenvolvimento, cooperativismo e pesca, mas ele tem um coração cooperativista. Ele veio então, do meio, né? yes. E ele faz um trabalho maravilhoso para todos. Eu acho que nós temos que valorizar as pessoas que entendem do negócio e que fazem em prol do negócio. E isso ele faz e fez muito bem todo esse tempo que ele está no governo. Então, cumprimentar a todos aqui os segmentos, crédito, saúde, companheiros de diretoria, e eu me sinto muito feliz em estar aqui. Bom, o Tarcísio Bineto, que a gente conhece há tantos anos, e aprendeu a admirar ele a partir da sua nascente, vamos dizer, do coração, né, que é o cooperativismo. E eu tenho dito aí que o cooperativismo, se fosse modelo para a administração pública, seria um sucesso. Claro que não é perfeito, nós temos problemas aqui, acolá, mas muito distante dos problemas que nós temos na gestão pública e até privada. O cooperativismo, no Brasil e no mundo, é sinônimo de sucesso. Então, eu estou aqui com muito orgulho que sinto do cooperativismo do nosso país e do nosso Rio Grande do Sul. Quiçá, né, esse sistema fosse adotado na administração pública. Seríamos muito mais felizes, secretário Tarcísio Bineto. A tua colocação é apropriada para o sistema cooperativo. É diferencial, sim. Enquanto modelo de desenvolvimento, está aqui o ramo de saúde, está aqui o ramo do crédito, está aqui o presidente Virgílio do guarda-chuva, está aqui a Margarete do ramo do trabalho, e todos os ramos do cooperativismo. É modelo, sim. E nós temos experiências aqui no Rio Grande do Sul muito interessantes, do ponto de vista do desenvolvimento, das ações do cooperativismo. E isso, para nós, o governo do Estado, é um orgulho. Eu que sou oriundo do meio, e eu tenho a satisfação de dizer, porque a gente tem que cultivar o espírito cooperativista, e é isso que o sistema todo está fazendo, e nós temos evoluindo muito. E quando a gente fala em desenvolvimento, Margarete, a gente fala em transformar. E o cooperativismo tem transformado o Estado do Rio Grande do Sul, tem contribuído para isso, Paulo César. Você tem razão quando diz, oxalá que tenhamos um Estado cooperativo. Então, nós temos, fazendo o esforço lá dentro da Secretaria, na parte que cabe a responsabilidade nossa na questão do cooperativismo, é buscar fazer esse espírito de cooperação, inclusive numa ação de governo de transversal, mas sempre buscando ver, bom, o que de bom o cooperativismo, o que a gente possa fazer dentro das possibilidades que nós temos de governo para apoiar o sistema cooperativo, porque é um sucesso, sim. O professor Virgílio Pérez, que é o presidente do sistema Alcergue-Sescop, ele tem uma didática fantástica. Onde ele vai, até o seu último pronunciamento que eu assisti foi lá na Federação, que até oportunizou que outras lideranças do setor participassem, isso já demonstra o líder que ele é. Então, eu gostaria que, com aquela sua didática que a gente conhece, né, de professor, de mestre, que o senhor falasse um pouquinho do sistema cooperativo gaúcho comparado ao nacional e aquilo que conhecemos no mundo de cooperativismo. Bom, eu vou complementar o pensamento que estava chegando nessa mesa, que é qual é o papel do Estado para desenvolver o cooperativismo e qual é o nosso papel ajudar o Estado no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Nós criamos uma plataforma política para os governantes. Posso anunciar em primeira mão para esse programa que 34 candidatos ao governo do Estado, à presidência da República, que passaram em deputados federais, estaduais e senadores, firmaram esse pacto de compromisso com a proposta do cooperativismo, que praticamente se resume, em outras palavras, o Estado que quer um cooperativismo e que precisa do cooperativismo, porque o Estado precisa de entes de cooperação para poder se desenvolver. E hoje, a nossa ligação com a Expo Inter também está na razão de ser diretamente, porque tudo que se produz no Rio Grande do Sul, em termos de agro, seja pecuária ou lavoura, está ligado a um produtor associado à cooperativa, que está presente pela nossa casa, pela organização cooperativa, seja pelos nossos 13 ramos, diversos setores, seja por outras linhas de combinação na proposta que eu complemento. O cooperativismo está sempre na nossa razão e na nossa emoção. Se essas duas questões andam juntos, nós estamos no caminho certo. Mas o cooperativismo gaúcho, sim,
2015, 16 e 17, Turpinto, nós tivemos alto crescimento cooperativo em plena época de recessão econômica. Só isso já é um exemplo para que outros setores da economia gaúcha olhem algum aspecto. Por que o cooperativismo cresce na crise? Nós tivemos um faturamento de 31% das nossas contas. Subimos, nós mantivemos um crescimento de 3.500 empregos a mais durante esses 3 anos de grande crise que nos afetaram. Nós aumentamos o número de sócios, mais ou menos em 100 mil novos sócios, nas cooperativas. E, fundamentalmente e ineditamente, nosso cooperativismo conseguiu distribuir, neste ano 2017, 1 bilhão 800 milhões de sobras. Não vi nenhum balanço até agora, meus colegas diretores, que alguma organização estadual tivesse crescido tão fortemente em termos de resultado. O que revela esse excelente resultado de 1 bilhão e 800 milhões de reais? Revela uma ótima gestão das cooperativas. Ou seja, isso reflete exatamente a boa gestão, que, por exemplo, o sistema crédito tem, onde a Sicredi é a pioneira, com 1 bilhão e 200 milhões de sobras. Isso nos oferece uma média de R$ 640 por associado no Rio Grande do Sul. Fosse uma economia privada, fosse uma economia pública, com certeza esse recurso não ficaria nas comunidades, muito menos de volta a quem produziu essa riqueza. Então, o cooperativismo tem por natureza socializar o voto, todos são iguais, um voto igual, e socializa a riqueza para as comunidades, as pessoas que produzem a riqueza. Aqui no Estado, portanto, o cooperativismo cresce. No Brasil, não estamos nos mesmos índices, por quanto que o Norte e o Nordeste, e ainda sofre de necessidade de melhorar, eu diria, talvez 70% a nossa gestão. Me corrige se eu estou equivocado. O Paraná, por exemplo, vai muito bem, né? Para a região sul, São Paulo para baixo, eu diria que o cooperativismo vai bem, porque ele trabalhou fortemente nos últimos 10 anos na questão da gestão. Nós aqui também desenvolvemos muito, as cooperativas fazem altos investimentos em gestão, e essa gestão começa, aqui no Rio Grande do Sul, começou com as crianças. Aprendiz, União Faz a Vida, que é um grande projeto do sistema de crédito, Sicredi, com as universidades para mobilizar as crianças. Temos o Jovem Aprendiz, temos agora as cooperativas escolares, que são verdadeiras colmeias de cooperativas novas, que se animam os jovens para ter um cooperativismo novo. No programa das cooperativas, em programas, nós alcançamos ano passado, pelo Sescop ou SEGS, 33 mil pessoas fazendo treinamentos permanentes para que melhorasse a gestão cooperativa. E temos a nossa academia, que cada vez quer se ajustar mais às necessidades das cooperativas, mas também, nesse momento, tem 527 alunos em pós-graduação, em curso de pós-graduação na gestão cooperativa. Então, tudo isso me parece que, se aqui nós melhoramos o processo cooperativo pela gestão, se nós melhorarmos a gestão no Brasil, também vamos crescer muito mais. Márcio Porte, que dirige uma cooperativa de crédito, que hoje é uma das maiores do Brasil. Eu não sei quem está à frente, agora se o Cicobi ou o nosso Sicredi, mas os números quem pode revelar é o meu amigo. De qualquer forma, o nosso Sicredi vai muito bem, obrigado. Né? É um sucesso, já foi dito aqui, com uma transferência de resultados que eu fiquei impressionado. Já vou fechar minhas contas nos outros bancos para ficar só no nosso sistema financeiro do Sicredi, né? Que eu acho que eu vou estar ganhando. O presidente já me convenceu aqui. Mas, de qualquer forma, parabéns pelo desempenho, né? E até nessa análise que eu tinha pedido do Rio Grande do Sul com referência ao Brasil, o sistema de crédito cooperativo internacionalmente, ele tem alguma similitude com o nosso aqui, especialmente com o Sicredi? Eu diria que o Rio Grande do Sul é muito parecido com o modelo europeu. A penetração de mercado... Vocês andaram na Ásia agora, não andaram? Isso, alguns cooperativas estiveram lá, conhecendo, havia uma programação intensa em Singapura, né? Mas quando a gente olha o Rio Grande do Sul, nós temos, pegando como exemplo aqui, 20% da população adulta do Rio Grande do Sul é sócia hoje do Sicredi. Esse percentual de 20% ele é muito parecido com o que se encontra na Alemanha, na Itália, outros países. O país que tem um grande destaque no cooperativismo financeiro é a França.
onde 60% do mercado financeiro é movimentado em cooperativas. Aqui no Brasil nós estamos aí próximo de 5%. Então 60% na França, aqui 5%. É uma diferença Mas bastante grande. olha o tempo de existência de um e de outro, né, no somatório das entidades. A França já trabalha o sistema cooperativo com 100 números de cooperativas há quantos anos? É muito mais antigo que do Brasil. Nós chegaremos lá, por certo. Quando a gente resgata a história do cooperativismo mundial, a gente vê que as cooperativas ajudaram na reconstrução pós-guerra. Então, no pior momento dos países envolvidos nas guerras, o cooperativismo foi quem ajudou a reconstruir. Ao passo que os bancos se retiraram daqueles países, as cooperativas financiaram. O Brasil não teve uma guerra que propiciasse esse crescimento das cooperativas, e nós tivemos o período do regime militar, que foi muito duro com as cooperativas. E, então, num período que seria importante para o crescimento aqui no Brasil, as cooperativas definharam, muitas até desapareceram. E o crescimento, quando a gente olha o cooperativismo de crédito, ele se dá, de fato, a partir de 1980, mas com velocidade só a partir do ano 2000. Então, se nós formos comparar em termos históricos com a Europa, nós poderíamos dizer que a história aqui do Brasil é mais ou menos 20 anos, comparado com cerca de 150 anos na Europa. Isso por conta do desenvolvimento que aqui não aconteceu, foi interrompido, e lá que foi permanente. Irno Preto, que está hoje também numa posição muito importante, aí, porque como nós temos aqui a Unimed, ontem inclusive ocorreu lá na Casa da Pampa o encontro da Unimed de Porto Alegre, tu diriges a Uniodonto, né, que na área de odontologia é a similar da Unimed. Nesse aspecto, no aspecto de saúde, também é outro exemplo de sucesso, né? Veja que nós estamos aqui numa feira agrícola, tratamos de crédito, e hoje o crédito do setor agrícola tem muito a ver com o sistema cooperativo. Eu acho que as operações hoje, e até me disse o Edson Bint, que o maior concorrente hoje do Banco do Brasil dentro das feiras é o próprio Sicredi. Quem diria anos atrás, eu que fui do Agrimer, depois fui do Unibanco e competi com o Banco do Brasil, hoje estou vendo que o Sicredi está enfrentando o Banco do Brasil, né, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Mas toda essa pujança do Rio Grande, do Sicredi, do agronegócio, ela perpassa pelas cooperativas de saúde. Olha, o que seria do Rio Grande se não tivesse uma Unimed presente em todos os municípios gaúchos e prestando um atendimento exemplar de qualidade, e é referência para todo o país a Unimed e a Uniodonto. Então, ela trabalha diretamente no sistema cooperativo, e para nós aqui, através da liderança do sistema OSERG-SESCOP, é que demonstra esse entrosamento entre todas as áreas. A intercooperação tem sido uma fonte inesgotável de sucesso para todas as cooperativas. E se não vejamos agora com a questão da greve dos caminhoneiros, as cooperativas fizeram logo de imediato um acordo com as cooperativas de transporte, com valores compatíveis e com segurança no transporte, tanto dos grãos para serem armazenados ou para exportação, como para a produção de manufaturado já das cooperativas. Então, isso demonstra, e não tem um povo sem saúde, não tem trabalho que resista, não tem produtividade. Fazendo um gancho na história que o professor Virgílio falou, da sobra da Sicredi, eu só não sei se foi 68 mil que os sócios das cooperativas receberam de retorno direto pelas suas operações, e 86 deixaram de pagar. E isso seria em torno de R$ 150 por associado, que teria ido embora do Rio Grande, embora da região, porque aquilo seria pagamento para o banco. Então, isso é uma outra importância que a cooperativa, estando ao redor da comunidade, ela provoca e faz o desenvolvimento dela. E pode olhar onde existe a cooperativa,
existe um desenvolvimento integrado. E nós estávamos vendo agora nas cooperativas escolares e no União Faz a Vida, também foi numa dessas palestras que a gente participa, que disse, não sabemos se todos vão ser cooperativistas, mas seguramente serão melhores cidadãos para a comunidade. Olha, por falar em saúde, aí o presidente Virgílio Pérez quase teve que chamar a Unimed para atendê-lo aqui, viu? Na última terça-feira, com aquele gol do Grêmio, no minuto final da prorrogação, o professor Virgílio Pérez quase infartou. Hein? Não, mas o Grêmio virou hospital agora. Ele não precisa só um médico, precisa todos os médicos, porque está atrás de nós. Aliás, por falar em saúde, quando falta saúde, quando falta estrutura e quando a cura está longe, é que o trabalho do médico aparece. Ainda mais, ele realmente é vital na saúde de cada um. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos em que mais precisamos. Desempenha um papel essencial na busca da cura e provando que cuidar da saúde não é apenas e tão somente uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. Esta mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Fica um convite aí, já que estamos passando o período Expo Inter, né, que o sabor é irresistível, a qualidade já não surpreende mais todo mundo que passou pela Casa da Pampa, provou as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. França, Itália, Chile, Argentina, meu caro secretário mineiro, ou mesmo Portugal. Há vinhos do mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja, que, aliás, foram eleitas as melhores lojas de vinhos de 2017. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135, e na Lípio César, 203. Mas, por falar nisso, para uma pessoa ganhar, a outra precisa perder. É isso? Chegou a hora de derrubar esta lógica. Vamos nesta mensagem maravilhosa da Unicred. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. O tema é mais do que debatido, né, que é a questão da relação capital-trabalho. Tivemos uma modernização, entre aspas, eu ainda não entendi bem, da legislação trabalhista, né? Se é uma nova legislação, se é modernização, se é reforma da legislação que nós tínhamos. Mas eu quero entender um pouco mais da visão dos senhores, como é que se processa essa relação capital-trabalho no cooperativismo. E mais do que isso, eu quero fazer uma pergunta: o sindicalismo está acabando? Até porque nós tivemos um encontro na Pampa do Sincodiv, FENABRAVE, que agora virou FEMNABRAVE, Sincodiv. A federação ficou mais importante que o próprio sindicato. E parece que o sindicalismo virou um pecado capital hoje, na visão de algumas pessoas. É a sua, presidente Margarete? Primeira coisa que eu coloco, que nós, cooperativas de trabalho, nós nos preocupamos com o homem. Então, dos dois pilares do cooperativismo, o econômico e o social. E nesse viés, quando surgiram os trabalhos das reformas trabalhistas, de a terceirização, eu tranquilizei todo o grupo, porque eu também sou coordenadora do ramo a nível nacional na OCB. Eu disse, gente, essas leis não vão nos atrapalhar e nem vão interferir no trabalho das cooperativas de trabalho. Ao contrário, elas vão abrir o mercado, não só pelas leis, que nós não precisamos estar incluídas, porque são duas leis CLTistas. E o cooperativismo de trabalho, como todo cooperativismo, ele tem leis específicas. Nós somos uma sociedade diferente da sociedade que
faz e circula e tem que obedecer a CLT. Nós temos as nossas leis, a 5764 e a 12690, que é específica para o ramo trabalho. Então, eu disse que não havia preocupação e a minha justificativa era: nós não intermediamos, como todo mundo diz, a mão de obra. Nós não fizemos nenhum tipo de trabalho com... Raras são as cooperativas de trabalho ou as ligadas ao ramo trabalho que têm funcionários ou um grande número de funcionários. Nós trabalhamos exclusivamente com os nossos associados. Quem trabalha em cooperativismo, o cooperativismo de trabalho são os associados. Nós somos donos do nosso negócio e somos os trabalhadores. Então, nós temos os dois papéis. E isso nos fortalece, eu sempre digo. Nós temos que saber vender as cooperativas de trabalho de uma forma que a população entenda que nós somos os donos. E hoje, eu pego a juventude, que eu dou muita palestra em jovem aprendiz e também em universidades, e eu digo para eles, esse é o caminho para vocês. Porque nós temos quase 20 milhões de desempregados no Brasil. O que esses meninos que estão saindo agora das universidades, que estão retornando, eles saíram para fazer a vida deles de uma forma diferente, e eles estão retornando para casa, porque cada pai de 100, no mínimo 40% dos filhos estão voltando. Tá? E aí, que perspectiva nós estamos dando para esses jovens? Então, o cooperativismo é uma alternativa para eles, deles se unirem dentro das categorias deles e formarem, dentro das expertises deles, cooperativas boas de trabalho que vão prestar esse tipo de trabalho. E nós ainda iremos ajudar essa juventude a ter um caminho, a ter um olhar. Vou te ajudar, Margareta. Eu acho que é bom aproveitar esse programa para pedir um socorro, um SOS, que com 12 milhões de desempregados no Brasil, o sindicalismo pouco vai poder ajudar a resolver essa questão. Agora, nessa mesa, uma proposta que o senhor levantou, e seu canal seja comunicador, temos de desmistificar as equivocadas preocupações que tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, em relação às cooperativas de trabalho, que nós, há 10 anos atrás, tínhamos quase 400 cooperativas e hoje nos sobram 18. Se fosse qualquer outro setor, vamos pegar o crédito, se tivesse desaparecido tanta cooperativa no Brasil, seria um escândalo. Agora, parece que cooperativa de trabalho não significa nada. Em 2003, eu vou lembrar a história da Espanha, quando teve 3 milhões de desempregados. O Felipe González, primeiro-ministro, propôs um projeto de lei, criou um fundo de apoio às cooperativas para que elas assumissem os desempregados e pudessem se organizar em empresas, até que as empresas que quebraram onde os operários trabalhavam. E com esse fundo de desenvolvimento, se criou, em torno de 2 anos, 1 milhão de pessoas ocupadas em mão de obra cooperativada, que é muito melhor do que a relação trabalhista. O pena é que o Brasil tem uma cultura herdada, muito triste cultura, de que a única relação entre capital e trabalho no direito privado chama-se CLT. Então, há uma nova relação. O mundo inteiro vê uma nova relação entre capital e trabalho que se dá pelas cooperativas de trabalho, que hoje são, por assim dizer, as grandes cooperativas, cujo ato cooperativo é o mais perfeito de todos. Se nós dissermos o ato cooperativo de uma cooperativa Contravipa em Porto Alegre, é o ato dela, no momento que varre a rua, toda vez que passa uma vassoura, ela está limpando, fazendo um ato cooperativo. Quando entrega o algodão, é uma vez por ano. As cooperativas de trabalho são mais legitimadas e não há compreensão das nossas autoridades públicas para esse grande momento que seria a solução para que o Brasil pudesse criar postos de trabalho para 12 milhões de desempregados. Paulo, eu costumo comentar, e aconteceu essa semana ainda um encontro com jovens de cooperativas escolares aqui na Expo Inter, 250 jovens, e eu costumo sempre destacar para eles, numa idade de 11 a 15 anos, que as nossas escolas nos preparam para sermos empregados. E a legislação trabalhista ela também nos induz a sermos empregados. A opção, ou a melhor alternativa que nós temos, ao invés de sermos empregados,
é justamente nos reunirmos em torno de cooperativas, em forma de cooperativas, e ao invés de nos submetermos às leis trabalhistas, criarmos a nossa própria empresa. Por que sermos empregados de alguém se nós podemos nos unir, 20 pessoas, criarmos a própria cooperativa, numa relação de trabalho muito mais justa, equilibrando o econômico e o social? Mas a legislação trabalhista ela nos induz ao erro de sermos empregados. Então, de fato, nós temos aí um grande avanço pela frente. Tem cooperado que seja empregado, né? São todos donos. Senhores de si, né? São todos Isso. empresários. Eu digo que esse são... conceito. Quer dizer, ali, no cooperado, seja ele um cooperado empresarial ou de trabalhadores, consumo. são todos empresários. Empreendedores. Eu digo que nós somos empreendedores sociais, porque nós somos empreendedores dos nossos negócios, mas nós não desvinculamos nunca o social, porque toda cooperativa ela tem que ter esses dois pilares. Ela tem que, sim, ter o resultado positivo, mas, ao mesmo tempo, ela tem que tratar e cuidar do seu associado de uma forma social, solidária. E eu digo uma palavra. Me perguntaram essa semana que eu resumisse o cooperativismo em uma palavra. Eu disse vivência e convivência. Porque somente quem vive o cooperativismo, e aí o Virgílio deu, que é a nossa cooperativa, a Cotravip é um exemplo. A gente sempre cita ela no trabalho porque ela tem 34 anos de existência. Quantas empresas privadas foram nessa área? Sumiram. Tá? Quantos trabalhadores perderam os seus ganhos dentro disso? A Cotravip está há 34 anos, sempre fazendo o trabalho melhor. A nossa cidade de Porto Alegre seria o que se não houvesse? E as pessoas que estão lá, elas tiveram resgate, cidadania, elas hoje têm autoestima, e nós tivemos um caso de um professor que veio para fazer um ganho a mais, ele foi lá na cooperativa e entrou. Aí os colegas dele, eu gosto de contar isso porque é importante, passaram e viram ele varrendo rua numa certa rua do centro. E aí chegaram para ele e disseram, fulano, tu tá mal, hein? Veio agora, tá varrendo rua. Ele disse, não, isso aqui é para mim algo a mais, além de eu ganhar mais do que eu ganho, esse é um algo a mais para mim fazer todas as reformas e as coisas que eu quero adquirir. Que parece indigno, não tem nada de indigno, né? Eu tinha um primo que estava desempregado, né? Eu disse, vem cá, te pega o teu carro, tem o carro parado, tu nem roda, não tem gasolina, bota no Uber, que poderia ser uma cooperativa de motoristas do Uber, seria muito mais organizado. E agora nós vamos ir para o cooperativismo de plataforma, né? Claro. Nós vamos ter que abrir isso. Claro também. Que tem que abrir. Então, e ele acabou indo para o Uber, está feliz da vida, está ganhando dinheiro, tirou o lombo da cama, né? E está trabalhando, o secretário Tarcísio Mineto. Esse é o desafio. Eu sempre digo que o associado tem uma cooperativa, não a cooperativa tem os associados. E essa relação de fidelidade que é importante. E aqui é o caso específico. Eu acredito sim, Paulo Sérgio, você provocou, se enfraquece o sindicalismo. Vai ter uma nova relação. Essa mudança da legislação, sim, remete para essa nova relação. E o cooperativismo entra, porque o associado é proprietário do empreendimento, ele ajuda a decidir. O cooperado e capital do trabalho juntos. Exatamente, então esse é o diferencial. E aí o Irno sabe disso, né? Acompanha, que é o diretor sindical lá dentro do sistema, o SEG-SESCOP, tem a sua posição, mas eu acredito que esse é o grande diferencial. Então essa relação vai mudar sim. Então o cooperativismo tem essa oportunidade de absorver muitas questões, e aí tem a questão das terceirizações que está vindo aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cooperativismo tem o seu cooperado, tem sua organização, que ele ajuda a decidir, ele faz o seu planejamento estratégico, ele retorna o seu resultado, e aliás, com muita propriedade, porque segue todos os ritos. Eu estou falando aqui do cooperativismo do ramo do trabalho. E aí sim, então é uma relação diferenciada, e essa relação diferenciada tem que ser compreendida. E aí você mesmo provocava um dia no programa seu lá, que eu estava lá. Eu provocava? Provocava. Eu nunca provoquei ninguém. Não, mas o Márcio, e era importante que o Márcio dizia que um associado, parece que da Pioneira, do Sicredi, que você perguntou a ele qual era o maior desafio dele enquanto associado, e ele disse que o desafio maior era, Márcio, me ajuda aí, conhecer o desconhecimento ainda do potencial do cooperativismo. Isso, a pergunta para ele era, a pergunta que ele me fez foi, qual é o maior concorrente de uma cooperativa?
E eu dei a minha resposta, mas teve um associado Nova Petrópolis que deu, para mim, a melhor resposta, que é a que eu repito sempre. Um associado, quando questionado, disse: o maior concorrente de uma cooperativa é o desconhecimento. Então, o fato de as pessoas não saberem quais são os benefícios, os diferenciais... Lapidar essa resposta. Hein? Não, ela foi perfeita. Onde eu falo, onde é que eu tenho oportunidade, eu Este replico era ela. um verdadeiro associado. O capital nacional do cooperativismo sai intelectuais. Esse é um associado que entende, de fato, a cooperativa, né? Que é uma resposta profunda, Ele sabe que verdadeira. ele está dentro de uma cooperativa e ele sente. O sindicalismo de cartório, de imposição, desapareceu. Acabou. Não tem mais retorno. Com a extinção do imposto sindical, desapareceu o sindicalista de imposição. Ele detinha o dinheiro e, como tal, ele tinha uma estrutura e fazia exigências. Agora, o sindicalismo está indo para o canal que em todos os lugares é o da mediação, é do encontro de ideias, é o favorecimento ou benefício do equilíbrio entre o capital e o trabalho. Nós, no cooperativismo, essa relação ela é muito diferente, porque eu trato diretamente com aquele que vai receber o salário que nós estamos negociando. É uma coisa, porque todos são sócios, os trabalhadores são sócios das cooperativas. Os trabalhadores do Sicredi são, ao mesmo tempo, sócios. Os trabalhadores de cooperativas que têm mercado e coisas, eles são sócios para participarem do mercado e da coisa. Então, fala. Não, e você fala que é sócio, e aqui, Paulo Sérgio e a bancada, o diferencial de quem trabalha no sistema cooperativo, a remuneração é muito melhor que o mercado aberto e maior. E aí o presidente Virgílio sempre levanta também. Onde existe sediado a cooperativa, o índice de desenvolvimento, o IDH, é melhor. Então, isso é o desenvolvimento local, regional. Então, essas questões, você tem razão. Então, esses diferenciais é que vale a pena e que o cooperativismo proporciona para a nossa sociedade gaúcha brasileira. Especialmente porque o gestor da cooperativa que negocia comigo, ele sabe do caixa da cooperativa, sabe do resultado, sabe da estrutura e sabe até onde é que ele pode ir. Então, este é um fator que nos leva a um sindicalismo de negociação, um sindicalismo de sustentação, e não um sindicalismo de imposição. O presidente Virgílio Pérez tem números que ele vai trazer aqui, após a mensagem, né, que é o nosso quadro de saúde aqui, de uma médica da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, que é o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense. E da equipe dele vem ao ar a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e mais barata da região. Era para você, assim, cuidar do seu Renault, cuidar do seu carro e economizar. Sua concessionária Gala Renault, na região metropolitana, está lhe esperando, que é melhor, aliás,
do que todas as cidades da nossa grande Porto Alegre. Gala Renault, muito mais que carros. Presidente Virgílio Pérez, tem números importantes aí no aspecto de educação e renda. As duas razões que fundamentam a nossa plataforma política para que o Estado possa socorrer e apoiar e investir mais no processo cooperativo se resumem em duas observações, estudos da FEE, que não é do nosso sistema, mas é um sistema do próprio Estado, e que a pergunta que está sendo colocada é a seguinte: em termos de educação, ao menos onde tem uma cooperativa, em algum município gaúcho, este município tem nível educacional de 0,4% superior a um município que não tem nível educacional. E quanto à renda, 0,5% maior a renda do nosso município, quando naquele município tiver alguma cooperativa. O que isso significa? Significa que as cooperativas fazem ações coletivas, ações que o sindicato impulsionava por normas de sítios, convenções coletivas, primeiro, distribuindo a renda gerada a mais, reduzindo os custos da distribuição dos serviços, principalmente no setor Sicredi, se nota isso, e o exemplo que o Dorino nos deu é muito claro, realmente a economia que se faz na prestação de serviços com custo barateado. Aliás, eu estive lá, quando estava no Tribunal de Contas, um procurador do nosso Estado diz assim: agora temos uma cooperativa, não preciso pagar mais tanto por um talão de cheque, porque eu ganhei de graça esse talão de cheque. Essa é a época do talão de cheque ainda, né? Isso significa dizer que as cooperativas têm custo menor. Tivemos um estudo de um acadêmico lá de Carlos Barbosa, que disse que os municípios onde as cooperativas de crédito são atingidas, lá os prefeitos ficam admirados porque a população tem renda melhor. E está aqui agora comprovado isso. Então, eu acho que, mais do que nunca, cabe nós nos adaptarmos aos novos modelos e, com isso, estamos reivindicando algumas propostas a nível nacional e aqui perfilaram nossos futuros governantes, tanto a nível federal quanto estadual, e propusemos a eles que assinassem essa carta de compromisso. Ao lê-la, disseram, não tem outro caminho, esse é o caminho do desenvolvimento melhor para o Rio Grande do Sul. E todos já subscreveram que passaram por aqui. Quero dar essa boa notícia, Sérgio Pinto, porque isso é fundamental para alavancar o crescimento do próprio Estado. Quem ganha no fundo, são os cidadãos e o Estado, que é favorecido por um Estado melhor, pelo nosso cooperativismo, que presta tantos serviços para a nossa coletividade. Paulo, pegando essa questão do IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, o Rio Grande do Sul, com seus 500 municípios, em 100 municípios, um pouquinho mais do que 100 municípios, só existem agências do Sicredi hoje. Então, dos 500 municípios do Rio Grande do Sul, em 100, apenas o Sicredi está presente. Não existe outra instituição financeira presente. Aquele pioneirismo do Bradesco, sua agência pioneira, do Banco do Brasil, do Unibanco, quando eu entrei, que o Unibanco começou a seguir o rastro do Bradesco, veio o Sicredi e passou no pioneirismo em municípios por cima dos outros bancos. Exato. Porque os bancos até fizeram esse movimento de estar presentes em todos os municípios do país, fincaram uma bandeira, mas em foram encolhendo, eu acompanhei bem isso. Em muitos municípios eles se retiraram, já aquela bandeira que era a única coisa que tinha já não está mais. Então, quando se fala em índice de desenvolvimento humano, onde as cooperativas estão presentes, as cooperativas vão aonde outras empresas, seja cooperativa de crédito ou outra cooperativa, as cooperativas vão aonde outras empresas não veem interesse econômico. Então, a cooperativa, justamente por ter esse equilíbrio entre o econômico e o social, não olha apenas o resultado da cooperativa no final, mas sim o quanto ela pode transformar aquela região. Então, nesses 100 municípios onde é que hoje só tem Sicredi, possivelmente, se um banco estivesse operando lá, ele apuraria o resultado negativo, porque ele teria uma estrutura de custos maior, cobraria mais da comunidade, aí a questão do quanto ele levaria embora da nossa região, e as cooperativas não, elas estão lá prestando serviços, não digo que são serviços sociais, gerando emprego também. Geram emprego, geram renda, novos impostos, novos investimentos. Então, é um verdadeiro serviço de utilidade pública que as cooperativas prestam, principalmente nos pequenos municípios. Nessa linha, Márcio,
o cooperativismo de infraestrutura tem uma demonstração do atendimento na parte de distribuição de energia elétrica aos associados no interior do Estado, lá no interior, no meio rural. Isso é um grande exemplo. Do cooperativismo da eletrificação rural, né? É muito forte. Forte, tem esse diferencial no atendimento, na referência de fornecimento de serviços de qualidade. É um exemplo naquilo que o Márcio fala, lá no interior, que muitas dificuldades tem, e lá está o cooperativismo levando energia, levando e proporcionando o desenvolvimento das ações para a produção. Agora, eu vou fazer essa turma do Bolinha parar um pouquinho, que eu também quero falar. Tá? Uma das coisas que a gente ontem teve o vice-governador Cairoli aqui, e eu cobrei dele algumas coisas em função do Brasil mudando em algumas coisas e nós tendo novas legislações, e ontem foi a lei da terceirização, foi que nós podemos fazer do meio ao fim terceirizações. E aí, eu, olhando as nossas propostas de plataforma, eu provoquei ele. Tá? Eu disse para ele, aqui está a solução para o Estado que chora o tempo todo, o país que chora o tempo todo, de que não tem... Municípios que choram o tempo todo. Municípios que choram, aonde reclamavam que tem uma folha inchada, que tem etc, etc, etc. Eu brinquei com ele, e agora está a solução, porque o cooperativismo pode auxiliar nesse tipo de trabalho, aonde nós temos expertise em quase tudo, o cooperativismo, os 13 ramos, nós temos expertise em quase... Nós percorremos todos os serviços e trabalhos para auxiliar o Estado a se desenvolver, e garanto para vocês que será um custo menor, e as pessoas que estiverem lá ganharão no mínimo 20% mais. Este é o olhar diferenciado e que se pode fazer a diferença. Então, ali eu olho para as nossas 6 propostas, não são propostas difíceis de serem concretizadas, e são propostas olhando um Brasil de forma diferente, olhando um Brasil enfrentando o que nós temos que enfrentar para sermos um país, sim, que caminha e vai seguindo o seu caminho, mas de forma equilibrada. Infelizmente, nós estamos sob a égide da lei eleitoral, estamos censurados, depois de que no Brasil não tem censura. Tem sim, a censura está aí, a lei eleitoral, ela é censurante. Isso é censurante. Eu até ia perguntar para vocês qual é o candidato que mais agrada a cada um dos participantes. Aqui não vou levar livro, não vou perguntar. Né? Vai literar a resposta. E se perguntasse, eu sei que cada um ia se proteger. Eu nunca perdi eleição, quero dizer para vocês, sempre ganhei todas as eleições. Né? Até porque nunca revelei meu voto. Né? Eu ganho sempre. O médico ginecologista, ele sempre acerta. Ele diz para a paciente, diz, tu vai ter uma menina. E escreve menino na ficha do exame. Quando vem a mulher, diz, doutor, o senhor errou. Como? O que nasceu? Menino. Está aqui escrito menino. Nós vamos ao ponto final, onde cada um terá a oportunidade de fazer o seu pronunciamento final. O presidente Virgílio Pérez estava pedindo a palavra, mas fica para o ponto final. Vamos, então, ao ponto final com a nossa Gimo Qualidade Comprovada, com o BRDE e Kia São Motos. Ponto final. Ponto final. Oferecimento produto Gimo, qualidade comprovada. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Vamos começar o nosso ponto final com o nosso Donald Trump. Ir no preto, seu ponto final. Mas como é parecido. E mudasse o penteado, foi só por causa do Trump. É para pararem de me chamar de Donald Trump. Passou a repartir o cabelo no meio agora no hino. Sim, mas aí param. Antes era puxado para o lado e num programa ainda perguntaram. Mas que melena tem aquele teu palestrante lá? Não quero. O problema, não, mas vamos dizer. Mas o teu cabelo, ele está encantador, viu, com esse repartido no meio. Já que ele é de encantado, né? Ele está procurando encantar. Mas tu nota uma coisa, não se fala em política, mas tu nota que o Donald Trump, nós discutimos lá em Capão da Canoa, lá no nosso estúdio panorâmico no Capão. Que eu disse, o mundo está indo para a direita, centro-direita. E ele está buscando, e ele vai acabar com
a globalização, que os chineses nos empurraram tudo que tinham, ele vai acabar, pode contar. Mas o que eu queria dizer assim... Não é um liberal? Pensei que ele fosse liberal, se instalando no mundo inteiro com a empresa dele, defendendo o liberalismo. Mas ele virou nacionalizante? Ele é um nacionalista agora? Ele é James Monroe, América para os americanos. É uma verdade. E ele Tu imagina se a gente dissesse o Brasil para os brasileiros e parasse de exportar para a China, para os próprios Estados Unidos? Não. O que aconteceria com o Brasil? Não tem, cada hora tem o seu momento. Quando ele assinou lá em Jerusalém, a capital de Israel, todo mundo questionou. No outro dia ele bombardeou o Iraque, bombardeou o Irã, tirou o Irã do mercado. Ô, Irno, tu está aprovando a violência. Para com isso. Não estou. Ele já encarnou a personalidade do Trump. Só falta tu apertar Tiraste daqui, sentado aqui, eu estava vendo o Trump defendendo as suas ideias. Só falta ele apertar o botão da bomba atômica. Não, ali. é que nós discutimos... Ele seguiu o padre Amsterdam. Ele não apaziguou a Coreia do Norte? Com que? Com nada. Porque aquele baixinho fez ele correr. Não, quem da alimenta eles é a China. É a China que está botando dinheiro lá e fica bancando a boazinha. Ele foi lá, assinou um acordo de nada, mas tirou a guerra. Mas vamos lá. O que eu queria deixar era um dos 7 princípios do cooperativismo e uma das 7 propostas nossas aos governantes, que abram para as cooperativas de saúde a possibilidade de convênio e prestação de serviço. É aquilo que a Margarete diz, vai ser um valor menor, muito mais seguro no atendimento, com qualidade, porque se cobra aquilo que se faz. Então, foi um pedido que nós fizemos para todos que assinaram, senadores, deputados. Ela está muito envolvida diretamente aqui no Estado. E a outra, nós temos da eletrificação rural também, a viabilização dos canais de internet para que nós possamos ter o nosso produtor permanecendo na propriedade e gerando essa riqueza que quem está suportando toda a crise do Estado do Rio Grande do Sul é o agronegócio e é o homem do campo. Então, esses dois, depois os demais vão fazendo os princípios, mas é isso que nós estamos reivindicando neste momento político. Paulo, ponto final, falando aqui da Expo Inter, né? O Sicredi está aqui na Expo Inter com 80 colaboradores, são 3 espaços acolhendo os associados que vêm do interior. Esses 80 colaboradores que estão aqui são de diversas partes do estado, então o associado quando chega aqui vai olhar o maquinário, vai para a pecuária, ele encontra aqui aquele colaborador que atende lá ele em Santa Rosa, por exemplo, né? Então esse é um diferencial que tem, esse relacionamento do interior vem para cá. A gente falava antes sobre números do agronegócio, o Sicredi hoje é o 4º maior financiador do agronegócio do país, isso quando a gente olha todas as linhas de crédito do agro, mas olhando especificamente a agricultura familiar, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, em nível nacional o Sicredi é o maior financiador da agricultura familiar. Então aquele pequeno produtor que está lá no município, muitas vezes menor de 10 mil habitantes, quem financia ele no dia a dia é o Sicredi. E quando a gente olha a plataforma que foi entregue aqui aos parlamentares, nós temos 2 aspectos de interesse das cooperativas do ramo crédito. Um deles é que as cooperativas possam financiar o servidor público através do crédito consignado, e outro que, através de linhas de crédito BNDES, hajam linhas que sejam benéficas para todos os ramos do cooperativismo. Então, são 2 pontos aqui envolvendo carteira de crédito, concessões de crédito para todos. Agradecer a oportunidade que em mais essa Expo Inter, né? E desejar a todos um ótimo final de feira. Beleza, mas nós também estamos deixando bem claro para os candidatos a todos os sentidos de novo governo, seja parlamento, seja executivo, um crédito fiscal presumido de 50% do valor investido em assistência técnica. Hoje as cooperativas do agro investem 110 milhões por ano em assistência técnica. E isto dá um diferencial de cerca de 8% de produtividade maior do Estado. Ora, se o Estado tem mais resultado, com mais produção, é justo que ele nos ajude a incentivar ainda mais a assistência técnica. E
Também as linhas de crédito BRDE. Nós temos agora várias plantas, no mínimo 12 plantas de agroindústria, que o BRDE vai ter que criar, junto com as cooperativas de crédito, novas linhas de financiamento mais subsidiado, adequadas à linha da inflação que temos, não a linha do financiamento de 6,5% para investimentos, porque senão não há equilíbrio dos nossos projetos de investimento. E, fundamentalmente, também a nossa logística tem que ser profundamente alterada. Mas eu quero concluir, por final, dizer, Paulo Sérgio, teu programa está sendo pedagógico e quando a imprensa mostra o lado positivo das cooperativas, como o teu programa e todos os programas demonstram isso, significa dizer que o senhor está reproduzindo o que a sociedade sente. A sociedade gaúcha está satisfeita com o cooperativismo, reconhece o cooperativismo, porque esse cooperativismo faz bem à sociedade. Toda a riqueza gerada pelo nosso sistema cooperativo permanece nas comunidades, não é expropriado, não sai nem dos municípios e não sai nem para outros estados, muito menos para outros países. Então, parabéns ao seu programa, o senhor é um grande educador cooperativo através do seu programa, agradecemos muito. Bem, para finalizar, primeiro agradecer, né, a participação e nós estarmos aqui falando sobre algo que empolga a vida, que é a nossa vida, porque nós vivemos cooperativismo, vivenciamos isso, e eu sou a pessoa mais polêmica do cooperativismo, tá? Além de ser a única mulher no monte... Não, o Irno Preto? Não, ele não ganha de mim, com certeza. Então tá? o Irno é a Margarete de calças, agora eu entendi. Olha, pode ser? Pode, tá? Por que eu digo isso? Nós falamos em as cooperativas se desenvolverem, ajudarem os estados, ajudarem as pessoas, mas nós não fizemos um tema para casa. E isso eu falo sempre. Nós falamos muito num dos princípios mais bonitos que existe do cooperativismo, além da preocupação com a comunidade. Mas tem um que eu gosto muito de falar, nós temos ele ali dentro dos princípios, que é a intercooperação. Nós ainda não aprendemos como os países de fora fazem, onde todas as cooperativas dos países são o crédito, mantém aqui, depois vem toda a cadeia das cooperativas e todas trabalham com elas e entre elas. E nós... não estou falando pelo Rio Grande, eu estou falando no país. Nós não temos esse princípio ainda dentro da nossa casa, bem fortalecido e mantido. Eu acho que é muito legal a gente falar das coisas boas, como foram faladas aqui, mas nós também... E eu costumo cobrar de nós todos sempre uma posição que, se nós falamos determinadas coisas e temos esses princípios, nós temos que também colocar. Então, aqui vai a minha consideração de que todos os ramos façam intercooperação. E eu brinco sempre, às vezes o Sicredi não fica muito feliz, nem a Unimed, nem o que seria das cooperativas de trabalho, elas não precisariam ir para o mercado, se o sistema cooperativo absorvesse o trabalho delas. Então, esse é o nosso desafio também. É nós nos olharmos e sabermos que nós temos. E aí eu entro no que o Irno falou. Cooperativa, a Unimed, é de prestação de serviço do trabalho médico, o neodonto. Essas são ramo trabalho. Querendo ou não, elas não querem ir, mas elas são ramo trabalho. Então, este é o olhar. Nós todos somos capazes, todos os ramos, de desenvolver coisas excelentes, maravilhosas. E nós temos que começar também a olhar para dentro de casa e fazer o tema de casa. A presidente Margarete, ela está com a razão. Eu estava aqui pensando com meus botões, né? Por que o sistema cooperativo não absorve os cooperados do trabalho, né? Uma mulher para falar para esses homens. Já está no ponto final do... Não, eu tenho a resposta. Vai tirar o tempo. Não, eu tenho a resposta uma mulher para ela. falar ele. A Unimed, a Uniodonto tem essa vitalidade por ser exclusiva de um ramo profissional. Se o trabalho fizer também cooperativas focadas num ramo só,
elas também vão ter a mesma grandiosidade ou a mesma penetração. Desculpa. Não, mas podia ter cooperados administrativos. Né? Mas eles Podia contratam só empresas para contadores. cuidarem de determinadas Aliás, coisas, inclusive a Unimed e a Uniodonto e o resto. A presidente Margarete aqui, ela estabeleceu, hoje ela derrubou parâmetros aqui. Por exemplo, caiu com ela aqui desenvolvimento rural e caiu com ela a pesca. Ficou só o secretário de cooperativismo aqui, Tarcísio Mineiro. Seu ponto final. Meu ponto final, Paulo, aqui a Expo Inter é um espaço de relações e o cooperativismo está presente aqui. Aliás, também faz parte da organização da Expo Inter e é uma Expo Inter da interação. Isso significa da cooperação. Então, isso é uma vitrine aqui na Expo Inter, o aspecto do cooperativismo, os debates ocorreram aqui na Casa do Cooperativismo, e para nós, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, estamos orgulhosos com a participação do sistema cooperativo. A pesca vem antes de cooperativismo? Não, Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Mas está junto, está junto. Os últimos serão os primeiros. E, Paulo, então a gente quer agradecer aqui e reconhecer a importância do sistema cooperativo enquanto sistema, e aqui na Expo Inter é esse palco para demonstração dessas relações e mostrar para a sociedade a importância do nosso cooperativismo na contribuição social, econômica e para o desenvolvimento do nosso Rio Grande. Muito obrigado. Grande Tarcísio Mineto, nosso secretário de Desenvolvimento Rural, cooperativismo, ou cooperativismo, desenvolvimento rural, e depois... Para nós é só o secretário do cooperativismo. Maravilha, está certo. Ficou decretado aqui. Obrigado ao presidente Virgílio Pérez, que nos acolheu aqui na Casa do Sistema Alcergue-Sescope, da mesma forma ao Irno Preto, que é diretor sindical da casa, e nosso presidente Uniodonto, o nosso Márcio Porte, que é natural de Nova Petrópolis. Tu és natural de Nova Petrópolis? Ou só se exibe que é de Nova Petrópolis? Não, neopetropolitano. Ah, sim. Como é que quem nasce em Nova Petrópolis é o quê? Neopetropolitano. Petropolitano. Petropolitano, é? Pô, aprendi mais uma. Quem nasce em Três Corações, o que é? Tricordiano. Quem nasce em Salvador? Soteropolitano. E eu não sabia, tu vê, de uma cidade aqui do lado de Porto Alegre, na Serra Gaúcha, que é Nova Petrópolis. Neopetropolitano. Neopetropolitano. Pô, aprendi mais uma. Né? Sempre aprendendo. Acho que não só o neopetropolitano, é mundial. Internacional. É internacional. Vou ter que fazer um programa só com Donald Trump aqui para a gente resolver a situação. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente Margarete, que nos deu aqui bons ensinamentos a respeito da nossa FETrabalho, Margarete Garcia da Cunha. E, para encerrar o programa, eu encerraria com a palavra. Né? E, para dizer numa palavra tudo, o cooperativismo é o trabalho mais lindo do mundo. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Alcergue-Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.